Bom dia a todas que estão presentes, bom dia, Dê, a colega também que está, né, no YouTube conosco, participando também, que fez uma fala bem brilhante. Eu sou a Simone Loverde, né, eu sou também, como o Rodrigo, mestre e doutor em Ecologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e sou professora aqui na instituição há uma longa data, antes na UFMT e agora UFR. Né? E uma coisa que eu gostaria também de me apresentar é que eu sou, atualmente, vice-presidente de uma ONG aqui da cidade de Rondonópolis, que é o Grupo Arareal de Pesquisa e Educação Ambiental. Esse grupo, como o Rodrigo mostrou, eu vou ilustrar um pouco também, tem feito algumas ações, né, de recuperação de nascentes. A nossa atividade é bastante forte ao longo do tempo, nesse sentido. Tá? Então, se puder colocar a minha apresentação também, eu vou usar alguns slides para mostrar para vocês um pouco do que a colega falou na primeira apresentação. Depois o Rodrigo apresentou um pouco mais técnico, né, essa apresentação dos dados, e vocês me permitam, então, pontuar um pouco mais, né, a respeito disso. Alguns aspectos são interessantes, porque o Rodrigo pontuou o aspecto técnico, o que nós temos de ocupação desse cerrado, né, as ações, os desafios. Tá? E eu quero pontuar um outro aspecto, mas também relacionando com o que já foi dito a respeito dos impactos das relações sociais, econômicas e ambientais, e que, de forma, isso tem gerado usos inadequados do cerrado e as consequências que nós estamos tendo. Então, um dos aspectos que eu gostaria de pontuar, para complementar as falas, né, é a questão do urbano. Né? Então, nós temos vários impactos de maneira geral, mas temos também os impactos urbanos que levam e elevam esses impactos, essas alterações que nós sofremos na região, não só de Cerrado. Aqui estamos discutindo o Cerrado, mas também outros sistemas, Mata Atlântica, principalmente, onde nós temos um adensamento populacional muito grande. Né? Então, no sentido mais amplo, significa converter essas terras em ambientes urbanos. E essa população que está ocupando esses ambientes urbanos, ela, em função de... nós ocupamos esse ambiente em função de várias ações, de falta de planejamento ou de gestão, tem se potencializado e centralizado várias ações de impactos ambientais, contaminação, poluição, né, degradação, tudo o que a gente puder pensar de ações sobre os rios urbanos. Tá? Rios, quando eu digo rio e nascente, a gente não tem como desvincular os dois, porque a nascente é que forma o rio. Né? Então, os dois, eles sofrem essas ações, sejam eles nas áreas urbanas, que eu estou dando destaque, mas também nas áreas rurais. Então, né, a gente tem que pensar, né, embora essas cidades ocupem uma pequena parcela, né, desse cerrado ou dessa área que o Rodrigo estava falando, né, nós temos que observar os impactos que nós estamos gerando sobre esses ambientes aquáticos. Então, aqui é para ilustrar para vocês, não sei se já viram isso, está nas redes, né? Olha a quantidade de impacto que as pessoas geram a partir, né, dessa urbanização não planejada. Tá? O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui são as pessoas, numa cidade de Manaus, que despejam os seus resíduos nos igarapés, nos pequenos córregos, e eles acumulam embaixo das barcas, né? E a necessidade de uma intervenção humana, inclusive para retirada desse material. Tá? Então, aqui na nossa região, Rondonópolis, agora no final de semana, no dia 17, não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente vai ter uma ação, é a 8ª ação de limpeza do rio Arareal.
Tá? Então, nós, enquanto universidade, enquanto a ONG Ararial, nós participamos de todas essas atividades, né? Como o Rodrigo disse, ele também é um membro da ONG, e são atividades que muitas pessoas ridicularizam a atividade, mas é graças a elas que toneladas de lixo são retiradas do rio Ararial e que depois vão seguir o curso dos rios maiores. Né? Então, vocês também são todos convidados, tá? A partir ali na Vila Cardoso. Então, todas as pessoas que quiserem se unir a essas ações, porque eu entendo, a gente tem que fazer pesquisa, tem que fazer ciência? Tem. Mas tem que ter também pessoas que fazem ações, que trabalham na questão da legislação, das leis, né, estabelecer leis, e as pesquisas podem ser parceiras. A gente faz pesquisa, produz dados, né, e subsidia as ações, porque muitas das pessoas que fazem essas ações, elas são criticadas porque, você está com base em que informação? Né? Aí vem a ciência nos subsidiando com essas informações, para que a gente possa olhar para isso aqui e dizer que a gente tem realmente poluição, tanto a visível quanto a invisível. Né? Quanto de microplásticos, pequenos materiais tóxicos estão contaminando as nossas águas. Né? E isso não precisa ir para áreas de adensamento populacional. Como o Rodrigo mostrou, nós já temos contaminação nas nossas águas aqui do Cerrado de Rondonópolis, tá? Nossa região. Então, isso é um fato, né, que é essa expansão urbana, né, ela está estabelecida. A gente não precisa pensar em grandes adensamentos populacionais. Nós somos uma cidade classificada como média, né, cerca de 200 e poucos mil habitantes. A gente está fazendo o censo agora, né, mas em torno disso. Então, isso já é um fato que a gente observa. Né? E uma dessas ações que a gente, muitas vezes, culpa o outro, mas que nós somos parte do coletivo, é a nossa destinação do resíduo. Tá? Tem o resíduo líquido, aqui eu só estou destacando o resíduo sólido. Tá? Aonde que vai parar? É como eu disse, ele vai parar no nosso Pantanal. Tá? Então, não é só abrir a janela e jogar a lata ou jogar o lixo, né? Descartar o lixo na porta da sua casa. Nós temos uma responsabilidade social e ambiental com os impactos que nós estamos causando nesse meio. Tá? Então, existe uma estimativa de que menos de 24 horas, nós aqui no Cerrado, lançando o nosso lixo nos corpos d'água, eles logo estarão no Pantanal. Tá? E aí a tendência é essas imagens aqui que a gente vê. Tá? O acúmulo nas baías do Pantanal, né, nos pequenos corichos, né, e o lixo sendo jogado especificamente num ponto e acumulado. E aí eu não preciso dizer para vocês que isso gera, né, contaminação do ar, do solo, os animais que estão ali, além da questão da estética e do lazer. Tanto que as pousadas, elas costumam fazer limpeza das lagoas antes do período das temporadas de turismo, porque qual é o turista que paga para vir fazer lazer? Quem de nós gostaria de estar num ambiente desse? Mas isso é a nossa responsabilidade. Por isso que essas entidades trabalham nesse sentido. Tá? E aqui, só para pontuar, né, gente, só chamando a atenção, alguns exemplos, essas ações, seja ela no ambiente rural, né, na zona rural, ou no ambiente urbano, ela está contribuindo para o que o Rodrigo já mostrou para vocês, para a questão de afetar tanto a flora, a fauna, levar essa biodiversidade a uma redução e até mesmo a extinção. Tá? Então, só pontuando isso aqui, a evolução agora de 2022, em que nós elencamos aqui, ó, os animais estão em alguma categoria, algum grau de vulnerabilidade dentro dessas listas que foram atualizadas, né? E, no caso aqui, eu estou chamando a atenção só para os terrestres e aqui chamando a atenção só para o aquático, que é o que eu estou destacando. Tá? Então, cerca de 485 peixes estão em alguma dessas categorias e 97 espécies de invertebrados aquáticos. Tá? Então, sem contar
todos os outros organismos que, de maneira geral, né, 41 mil espécies ameaçadas de extinção é a que a lista vermelha nos mostra agora, e nos chama a atenção do quanto esse problema deve ser atacado, entendido, discutido, né, e ações de conservação devem ser tomadas. Ok? Bom, aí eu trouxe aqui, olha só que interessante, né, para os biólogos que estão aqui conosco, um pequeno crustáceo. Aqui ele está esse PEX quer dizer provavelmente extinto, tá? Então ele não tem surgido mais nos levantamentos, então eles já consideram ele como provavelmente extinto. Aqui só chamando a atenção das odonatas, tá? Especialmente esqueci como é que chama libélulas, as libélulas, especialmente as libélulas, porque eu estou falando só de organismos aquáticos, tá, gente? Então, especialmente as libélulas, né? Elas estão em perigo, tá? Algumas, inclusive, estão uma espécie, inclusive, ela está provavelmente extinta. E os decápodas, que chamam atenção também para ter uma grande quantidade de espécies ameaçadas, e os anfípodas. Tá? E o outro, né, para ilustrar aqui para a gente, são os peixes. Tá? Aqui eu destaquei só alguns, ilustrando, porque a gente fala sempre dessa lista, mas quem são esses organismos? A gente precisa ter isso visualmente mostrado. Tá? Quem são esses organismos, né, esses peixes que estão sendo ameaçados de extinção, né, principalmente do grupo dos ciprinodontiformes, tá, e os siluriformes, que tem a maior quantidade de organismos, né, ameaçados de extinção. E o nosso, né, não poderia deixar de lembrar, quem ainda não está sabendo, mas chamar a atenção do quanto esse peixe ele tem uma importância econômica, né, a questão da nossa alimentação, que mora aqui na região, e que a pressão de pesca, né, levou esse animal aqui, essa espécie, a ser inserida pela primeira vez na lista. Tá? Então, a partir do dia 5 de dezembro, já está proibido no próximo período. Agora vamos entrar na Piracema, após a Piracema. Agora, final do ano, já não pode mais pescar, transportar ou fazer a gente não pode mais fazer isso porque ela entrou na lista. Tá? Então, esse é um agravo, até então estava só o dourado proibido, né? E agora também o que a gente chama de surubim, que é um peixe muito comum aqui na nossa região do Cerrado. Tá bom? Bom, então, todas essas atividades que a gente vem exercendo, ela vários problemas dentro desses serviços que são prestados pelos rios, né, seja local ou não. E aqui eu só quero chamar a atenção. Rondonópolis é um município que tem cerca de 96% da população área urbana. Tá? Então, somos nós que ocupamos esse espaço e que aqui estamos, né, acarretando vários problemas. Então, nos estudos que a gente tem desenvolvido com o rio, qualidade de água e outros do rio Arareal, desde 1999, esse rio ele já não se enquadra dentro da resolução do CONAMA, na classe 2. Tá? Então, desde 99, nós já estamos em 2022. Tá? Não foram tomadas medidas para conservação. Tá? Ao contrário, a gente tem visto cada vez mais ações que degradam a qualidade desse rio. E o Rio Vermelho é a mesma coisa. Tá? Especialmente na área urbana, ele não é recomendado, tá, para banho, nem para dessedentação de animal, nem para lazer. Tá? Então, alguns pontos, especialmente da região central, tá, a jusante, ele não é mais recomendado para essas ações. Então, o que a gente tem feito e como a gente tem usado esse rio de maneira que ele já tem trechos que é só para navegação. Tá? Ele está indo só para isso. Na irrigação também a gente já tem trechos que não deveria irrigar, né, utilizar para irrigação. Então, ele é um problema complexo. Né? Aqui eu estou mostrando só uma nascente,
boa parte das nascentes que eu tenho trabalhado, elas também já, aqui a gente vê até um esbranquiçado, porque são usadas como lançamento de esgoto, tá? Seja esse esgoto doméstico, que a residência que lança diretamente, né? Ou, de maneira geral, por falta de um controle que é feito nesses locais. Tá bom? Bom, só para pontuar também, eu coloquei um texto aqui, mas a gente não vai ficar lendo isso, tá, gente? Só destacando a questão, né, dessa influência da urbanização. Isso daqui são nascentes urbanas que a gente tem aqui do Arareal, né? E uma boa parte delas a gente já consegue considerar que o grau de conservação das nascentes é de bom a regular. Né, o que se esperaria que elas estivessem totalmente conservadas, porque a lei diz que é para estar 100% conservada no seu entorno. E não é isso que a gente verifica. Tá? Então, você chega numa nascente, aqui só um exemplo. Tá? Por causa do tempo, a gente também não pode ficar mostrando muitos exemplos, mas, né, é isso aqui que é feito. As pessoas estão soterrando as nascentes para os seus usos, eles cimentam, constroem casas sobre essas nascentes, tá? Uso para irrigação sem controle, sem saber da vazão disso, né? Bate-laje, que eu queria dizer, é um termo, fazer a laje sobre a nascente. Elas fazem tanque, no entendimento do social, ela está conservando a nascente, você transformar uma nascente num tanque. Né? Áreas de proteção permanente não pode se construir num tanque em cima dela. Pode ornamentar, fazer a minha cachoeirinha privativa? Não pode. Ela é uma unidade e tem que ser mantida 100% conservada. Mas não é o que a gente tem verificado. Né? E depois, depósito de lixo, então, é impressionante a quantidade. Eles secam os canais, drenam, né? Ocupa isso das mais variadas formas possíveis, comprometendo, então, a funcionalidade, a capacidade, serviço ecossistêmico desse local. Tá? Então, como o Rodrigo estava já apontando, né, a ONG tem esse projeto de recuperação, é uma parceria com a UFR, o Grupo Arareal, a UFR, a Prefeitura é a financiadora, é a fonte do fomento, porque ele entendeu, por uma demanda social, que necessitava, a partir de um fundo, né, criou um recurso para que a gente conseguisse atacar esses problemas nessas nascentes que precisam ser cercadas. Então, existe esse projeto, o que ele mostrou é um outro projeto que foi feito com uma empresa privada, e tem outras iniciativas aqui em Rondonópolis. Tá? Existem outras, né? Tem a Água para o Futuro, existem projetos da Secretaria de Meio Ambiente que faz cercamento nas áreas urbanas, só na área urbana, e nós, então, dessa ONG, ficamos responsáveis pela zona rural, da microbacia do Rio Arareal, que é uma formadora do Rio Vermelho, que vai para o Pantanal, tá? E que drena a nossa cidade. Então, por isso, essa sociedade é o que eu estava falando no começo. A sociedade, ela entendeu essa necessidade. Então, assim, você começa, como eu disse, a ciência mostra, a gente começa a agir, os grupos se fundem, tá? Aqui nesse projeto tem grupos da CPT, Irmãs Franciscanas, tem iniciativa privada, tá? Tem a UFR também, que a gente dá o apoio técnico. Eu estou coordenando o projeto atualmente. Nós entramos nesse projeto a partir de 2019, mas ele é um projeto social desde 2010, se eu não me engano, por uma iniciativa do Baltazar Melo, que, né, com as Irmãs Franciscanas, começaram a receber um recurso do exterior, e aí eles começaram, então, a cercar nascentes. Aí chegou um tempo, perdeu o fôlego, né? E aí a gente correu, então, atrás de um novo recurso para garantir esse cercamento. Então, agora, nesse dia, né? Só coloquei aqui no dia do cerrado, nós uma nascente que nós cercamos,
e que vai formar o rio Arareal também. Tá? E essas pessoas, elas têm, né, aqui na região que a gente está cercando, elas têm demonstrado que elas agora entendem a necessidade do cercamento. Tá? Por que elas agora entendem? Porque elas também estão sentindo a redução da água, e eles usam também como recurso hídrico, né, como recurso para a água de abastecimento da casa ou para a dessedentação do animal. Então, eles usam essa água como recurso. Então, agora, isso é um prejuízo, porque essa água está reduzindo, o Rodrigo mostrou, e a colega também anteriormente falou, que os nossos impactos, eles estão causando na quantidade e qualidade dessa água. Tá? Então, só para chamar a atenção aqui, só pontuando, né, a questão dos nossos ecossistemas aquáticos, eles têm uma ampla gama de serviços ambientais. Esses serviços ambientais, eles precisam ser mantidos em função do contexto, do geral, do funcionamento do ecossistema, da questão das variações climáticas que já foram discutidos, né, da necessidade de transporte também fluvial, e etc. Né? A gente poderia seguir aqui falando vários dos problemas e dos serviços que a gente tem, e que como isso está sendo prejudicado, ou como isso é possível ser revertido. Tá? E como levar, então, né, a conservação dessas áreas úmidas e da biodiversidade, que também foi mostrado já a nossa necessidade de conhecimento e o nosso interesse em conhecer quem são as espécies que estão aí e como elas reagem a essas mudanças que são muito drásticas. E lembrando, né, pessoal, que se fala assim, a espécie ela pode se adaptar, ela pode, mas não é uma mudança tão rápida. Né? Não a contaminação de um rio de uma forma tão drástica como a gente tem verificado. Ao aquecimento, a mudança de variação, a alteração da nossa temperatura, do efeito estufa, ele é necessário, mas ele tem que ser mantido em níveis que essas espécies estão adaptadas para isso. Tá? Então, graças a isso, a gente teria a manutenção, então, desses serviços sociais. E, para finalizar, né, gente, com a minha fala, que eu tive a intenção, espero que tenha atingido o objetivo, de que a parte técnica e as discussões a respeito dessa ciência, do que a gente está produzindo, é importante para levar à frente um modelo de governança com maior participação social, que é o que eu gostaria de chamar a atenção, né, de quem está nos ouvindo e também de vocês que estão aqui, que cada um de nós pode fazer um papel, né, a gente não tem melhor ou pior parceiro, a gente junto complementa um ao outro e nós somos mais fortes para a conservação dessas águas, né, para agir, às vezes a gente quer agir e não consegue, mas de uma forma mais, né, criando um modelo de governança que a gente consiga, sim, ser um ator, né, um personagem muito mais ativo nessas alterações. Então, às vezes, a gente precisa doar tempo, né, precisa dedicar, precisa estudar, às vezes precisa conversar com o político, então, né, com o prefeito, aí, que a gente conseguiu um recurso. Então, cada um pode ter um papel a ser desempenhado para que a gente garanta, né, quando se fala da conservação ou da qualidade dessas águas, da quantidade, não é só qualidade, é quantidade também. Né? A gente está chamando vocês, né, acho que eu vou deixar mais claro, eu estou chamando vocês a virem participar. Tá bom? Muito obrigada, então, a todos. Né? E ficamos aqui, então, para as considerações. Muito obrigada.